Bom dia, pessoal. Tudo bem? Última aula agora, né? Pelo menos minha última aula. Vamos começar aí. Página 387, perdão. Lembrando que vocês ainda vão ter mais uma aula, né? Eu falei agora, mas vocês ainda têm mais uma. Na verdade, mais duas, né? É isso mesmo. Fechou? Então vamos lá. Bom, a gente estava lendo aqui e eu ia ler essa tabelinha agora pra gente. Vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho uma relação de dependência entre tempo e distância. Se eu corro um minuto, em um minuto eu corro 2 quilômetros. Em 2 minutos eu corro 4 quilômetros. Qual que é essa relação? É a relação de dobro, tá vendo? Sempre vezes 2. Você encontra a linha de baixo, certo? E olha o tipo de gráfico, olha o comportamento desse gráfico. Ele se comporta de forma crescente, certo? Quanto mais tempo eu corro, mais quilômetros eu vou percorrer, certo? Então, ele é um gráfico crescente, conforme o tempo está aumentando, olha aqui, ó, a distância também está aumentando, sim? Então, o comportamento desse gráfico é de dobro. Para cada um valor que eu tenho aqui embaixo, nessa outra coluna aqui, eu vou ter sempre o dobro desse valor. Fechou? Diretamente proporcional, isso. A distância, peraí, aqui, ó. A distância a distância D a ser percorrida num tempo T qualquer será dada pela relação de dobro. Distância é o dobro do tempo. Tá vendo aqui? Observe que as grandezas de distância e tempo são diretamente proporcionais. Iniciamos neste módulo a sistematização desses conteúdos que já foram abordados anteriormente, ampliando nossos conhecimentos sobre dependência entre variáveis que representam grandezas. Vamos ver agora, para a gente preencher essa tabela, no dependência de uma variável em relação a outra. Exploração de padrões. Considere as 4 primeiras posições da sequência a seguir. Aqui eu tenho posição 1, uma bolinha. Posição 2, 2 bolinhas. Posição 3, 5. E a posição 4, 6, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bolinhas. Complete o quadro relacionando a posição da figura à quantidade de elementos. Então, vamos preencher essa tabela aqui. Para posição 1, eu tenho uma bolinha. Para a posição 2, eu tenho 3. Para a posição 3, eu tenho 5 bolinhas. Para a posição 4, eu tenho 7. Certo? Lembra que eu não posso, presta atenção, eu não posso fazer isso aqui, ó. O que eu fiz com o 1 para virar 3? Não pode, isso está errado.
certo? A relação que você tem que fazer é entre posição e total de elementos. Então, o que você fez com esse 2 para ele virar 3? E a mesma regra que você fizer nesse 2 para virar 3, ela também tem que ser válida aqui, ó. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar esse 2 e vou somar 1. 2 mais 1 dá 3. Dá certo? Deu certo. Espera aí. 1, 3, 5, 7. Se eu pegar o 2 mais 1, 2 mais 1, eu encontro 3. Deu certo. Só que qual é o problema? Essa regra que eu acabei de criar, essa lei de formação, não funciona, porque se eu pegar o 3 e somar 1, não vai dar 5. Vocês entenderam? Então sempre tem que ser a mesma regra. A regra que você criar para um tem que ser válida para todos. Então vamos pensar aí. O que eu posso fazer com o número para ele virar o 1, para ele virar 1 mesmo? O que eu posso fazer com o 2 para ele virar 3? O que eu posso fazer com o 3 para virar 5? Com o 4 para virar 3? Sempre relacionando posição com o total de elementos. Nunca pode ser na sequência aqui embaixo. Para cada um número de acréscimo em cima, se adiciona 2 embaixo. Para cada para cada número acrescido em cima. Não sei se isso estaria certo, porque ó, essa regra, Cássio, não funcionaria com o primeiro. Ó, para cada um acrescido em cima, não pode acrescer embaixo. E outra, a relação tem que ser direta entre esse e esse. Não pode usar o anterior. Cauã, somar com o anterior não pode. Eu tenho que ter direto. Esse valor você tem que fazer o 4 virar 7. Que continha que você vai inventar para fazer o 4 virar 7? Entendeu? É assim, tem que ser direto. Não pode usar o número anterior. Se dividir a posição pelo total de elementos, dará o mesmo resultado em todas. Não necessariamente. Ah, pode ser. Isso vai acontecer porque é proporcional, Alanis. Mas aqui o que eu quero não é o mesmo resultado. Eu quero que você faça esse 4 virar um 7. Que conta que eu faço com 4 para ele virar 7? Cauã falou o seguinte: multiplica por 2 e soma 1. Vamos ver se dá certo? Multiplica por 2 e soma 1. Ó, esse aqui primeiro. Vezes 2 vai dar 2, mais 1 dá 3. Não deu, Cauã. Menos 1, que 8? O que é isso? Não entendi. Ah, tá. Multiplica por 2 e tira 1. Tá, entendi. Vamos ver se vai dar certo então, ó. Deixa eu aumentar isso aqui, porque senão não consigo escrever. Ó, a ideia foi a seguinte, ó. Multiplica por 2 e soma 1. Vamos ver se vai dar certo. 2 vezes 1 dá 2, mais 1... Ah, oh meu Deus, eu falei e escrevi errado. Menos 1. Multiplica por 2. 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. Deu certo. Tem que funcionar em todos. Então, vezes 2, menos 1. 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 1, 3. Até aqui deu certo. Vamos tentar esse daqui, ó. Vezes 2, menos 1. 3 vezes 2 dá 6, menos 1, 5. Também deu certo. Próximo. 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. Perfeito.
É isso aí. A lei de formação que nós estávamos procurando é justamente essa. Multiplica por 2 e tira 1. 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 É isso aí. Vamos responder o resto, então? Essa aqui já é... Peraí, complete o quadro relacionando as figuras. Não, então essa aqui é a letra A ainda, que a gente tem que completar. 2 vezes 5 dá 10, menos 1, 9. 2 vezes 6, 12, menos 1, 11. 2 vezes 15 dá 30, menos 1, 29. E esse daqui, ó, 2 vezes n dá 2n, 2n menos 1. 2n menos 1. Fechou? Letra B. Chamando de T o total de elementos em uma posição n qualquer, escreva a fórmula geral ou lei de formação que relaciona a posição da figura com o total de elementos. Qual é a regra que a gente usou para transformar todos esses elementos, essas posições em total de elementos? Lembra que eu falei antes, eu nunca posso usar o anterior, nunca posso usar o posterior. A relação tem que ser direta entre posição e número de elementos, tá bom? Posição e número de elementos. Então, qual é a lei de formação? T igual 2n menos 1. Essa é a letra B. Copia para mim um minutinho. 9h17. Vamos lá, então, um minutinho, passou. Vamos para a letra C. Quantos elementos tem a figura que ocupa a posição 57? Por que eu falei para vocês que na lei de formação você tem que relacionar posição direto com o total de elementos? Porque vão existir perguntas desse tipo aqui, ó, em que você vai ter que relacionar a posição direto com o número de elementos. Imagina se você tivesse feito uma relação sempre envolvendo o anterior. Sempre envolvendo o anterior. Sempre envolvendo o anterior. Isso seria um problema, porque quando chegasse na posição 57, você ia ter que fazer todos até chegar no 56, para só então poder responder o 57, certo? Então, por isso que é interessante você não relacionar o anterior. Esquece. Você tem que relacionar diretamente a posição com o elemento, igual vocês fizeram agora. Como eu já sei a regra de formação é T igual 2n menos 1. Eu só vou pegar e vou substituir na minha fórmula. O n é a posição, tá vendo? N significa posição. Então, no lugar do n, eu vou colocar 57. T é igual 2 vezes 57 menos 1. Certo? A gente já criou a fórmula. Vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 57. 2 vezes 57 dá 114, confere? Então vai ficar T
é igual a 114, opa, 114 menos 1, t igual a 113. Achei a posição que eu queria. Viu que foi bem fácil? Não precisei ficar fazendo um monte de conta? Não. É só substituir na fórmula. Por isso que é importante você entender matemática. Algumas pessoas, elas acham que matemática complica, que não sei o quê. Isso daqui só foi possível fazer esse cálculo rápido desse jeito, achar quantos elementos existiam em uma posição alta, como posição 57, porque a gente escolheu estudar o padrão, estudar a variável de dependência entre eles, a relação de dependência entre eles, certo? Caso contrário, seria muito mais demorado. Eu ia ter que ficar fazendo bolinha até encontrar a posição 57. Olha isso. Olha que trabalho mais... que desperdício de tempo. Sendo que com a matemática a gente pode fazer a conta direto. Então, letra C. Letra D, perdão. Se uma figura tem 57 elementos, qual é a posição que ela ocupa na sequência? Então, aqui, veja que diferença. Na letra C, quantos elementos? Posição 57. Aqui ele quer saber os elementos e te deu a posição. Atenção, quer saber os elementos e te deu a posição. Na letra D, ele te deu os elementos e quer saber a posição. Sim? Então eu vou usar a mesma fórmula, só que agora ao contrário. A fórmula é t igual a 2n menos 1. Nesse exercício eu já sei o t. O t vale 57. Igual a 2n menos 1. Ó. Esse 1 está negativo, eu vou passar para o outro lado positivo. Então vai ficar assim, ó, espelhando 2n igual a 58. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 58 dividido por 2, que vai dar 29. Ou seja, ocupa... Espera aí. Ocupa a posição 29. Ou, se você não quiser colocar ocupa a posição 29, você pode colocar ocupa a 29ª posição, que é aquele 29 com a bolinha em cima, sabe? 29ª posição. Também tá certo. Beleza? Um minutinho para copiar. São 9h23, 9h24. Opa, 9h24 já. 9h23, então, 9h25 eu apago. Um minutinho, vai.
Vamos lá. Analise a veracidade das seguintes afirmações, considerando a fórmula que você escreveu no item 1b. A posição da figura depende do total de elementos, e primeiro ponto, né? Segundo ponto, o total de elementos depende da posição da figura. Qual das duas será a verdadeira? Quem depende de quem? Na verdade, apenas a segunda está correta. A primeira não. A segunda está correta. Deixa eu apagar aqui, peraí. A segunda está correta. O total de elementos depende da posição da figura. Certo? Porque quem vai mudar, eu preciso saber primeiro quantos elementos tem. Perdão, eu preciso primeiro saber a posição que eu estou para depois jogar na fórmula. Sim? Uma maneira de saber isso mais fácil é só você olhar a própria fórmula. T igual a 2n menos 1. Certo? Eu aqui tenho o n como incógnita. Então, aqui o n é o que eu quero descobrir. Perdão, é o que eu vou ter de informação. De acordo com o que eu for... Só um pouquinho, perdão. Conforme eu for trocando o valor de n, eu vou encontrando novos valores de t, que seja o total de elementos. Beleza? Então, aqui ficou esta como errada e esta como certa. 2. Toma cuidado porque essa daqui tem uma pegadinha. Pode confundir bastante aí vocês, hein? Então, vamos lá. Um criador de peixes construiu reservatórios de formato quadrado de diferentes tamanhos. A medida do lado desses tanques, em metros, é sempre um número inteiro. Atenção, é sempre um número inteiro. O que significa isso? Significa que eu não posso colocar jamais número quebrado, número decimal. 2,4, 1,7, esquece, não pode. Tá bom? Tem sempre que ser números inteiros. Nas bordas dos tanques, ele colocou pedras quadradas, que são essas azuis escuro. Todas de mesmo tamanho. A figura abaixo ilustra o tanque de 6 metros de lado. Atenção aqui, ó. Olha bem. Tá vendo? Só esse miolo aqui tem 6. Ele não contou os quadradinhos da ponta. Então, vou falar mais uma vez, porque aqui é que está a charada do exercício, hein? Ele colocou 6, que é a borda do tanque. Ó, tanque de 6 metros de lado. Espera aí. Esses 6 metros de lado, ele contou como só isso aqui, ó, tá vendo? Esse miolo. Ele não contou com as duas pedras do canto. Então, aqui tem 6. Esse outro miolo aqui, ó, também vai ter 6. Aqui. Esse outro aqui vai ter 6. E esse aqui também vai ter 6. Mas atenção, porque ele não usou as pedras da ponta, certo? Vamos para a letra A. Já dei uma dica ali muito boa, então atenção. Não são 24, porque eu falei que o 6 é a medida do lado do tanque. Mas na verdade ele usou essas aqui, ó. Ele só não contou elas, mas elas estão ali. Entendeu? Para a figura dada, quantos quadrados existem na borda? Então, nesta figura, quantos quadrados existem na borda? 24. 6 mais 6 mais 6 mais 6. 24. Sim ou não? Não. Por quê? Eu vou multiplicar 4 vezes 6, vai dar 24. Ok. Até aqui tudo bem. Mas, quando eu faço isso, eu deixo de contar essas pontas. Então, são 24, 25, 26, 27, 28. Certo? Apesar de não ser a medida do lado do tanque, elas fazem parte
da borda. E aqui ele não perguntou o lado do tanque, ele perguntou a borda. Mais 4 igual a 28. Tudo bem então? Fechou? Ok? Alguma dúvida? Bom, então tá bom. Considere... deixa eu só ver se eu consigo explicar mais uma vez então. Ó. Deixa eu ver aqui. Você. Se eu fizer um quadrado aqui, ó, de mesmo tamanho que esse, e falar que ele mede 6 metros, você vai entender que se eu medir de uma ponta até a outra, tem 6. Isso aqui que eu acabei de pintar mais forte tem 6 metros. Ok? Diferente disso aqui, ó. Quando eu estou montando uma borda de piscina com pedras, né? Pedra que eu falo é o piso, tá, gente? Com esse piso, revestimento, piso, azulejo, tanto faz. Quando eu estou montando o revestimento, o contorno da borda com pedras, esses 6 metros que tinha aqui, ó, eles estão aqui no meio, ó. Viu? Ah, professor, mas então por que está contando a mais? Porque olha bem onde que esse daqui está, esse quadradinho. Esse quadradinho, ele está fora do lado. O lado do quadrado é só isso. O lado do quadrado é isso. Então, aqui onde eu estou pintando, ó, tem 6. Aqui onde eu estou pintando, tem 6. Esse cara aqui, ó, é do tamanho da borda do quadrado. 6, do tanque. Esse daqui, ó, é a outra borda do tanque. 6 também. Eles fecham o tanque. Esse cara está como se fosse um a mais, um enfeite. Tudo bem? Então, por isso que não pode se confundir. Foi. Então, letra B. Considere tanques de diferentes tamanhos. Descreva um procedimento para contar o número de quadrados da borda sem precisar contar todos eles um por um. Então, ao invés de ficar aqui contando um por um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tananã, o que eu quero que vocês me falem? Uma forma de calcular todos eles de uma vez. Pensar em uma fórmula. O que acontece aqui? Aqui vocês deveriam, supostamente, pela apostila, discutir entre vocês e calcular uma fórmula. Como está difícil até de dar bom dia, eu vou fazer direto a resposta. Você tem que pensar que vai ser o número do lado. Aqui a resposta é escrita, tá? Número do lado. Peraí, vou colocar melhor. Tamanho do lado. Mais 4. Opa, peraí. Tamanho do lado vezes 4. Mais 4. Por que o primeiro tem que multiplicar por 4? Vamos ver se a conta bate com o de cima. Ó. O tamanho do lado é 6. Vezes 4. Por quê? Porque aparece 4 vezes o 6. Ó. 1, 2, 3, 4. Aparece 4 vezes, já que é um quadrado. Mais 4, por quê? Sempre vão haver 4 pontas. Ó. Tudo bem? Então, por isso que eu tenho que multiplicar por 4 e somar 4. Aqui vai ficar 24 mais 4, que vai dar 28. Sim, então a resposta da letra B é tamanho do lado vezes 4 mais 4. Um minutinho para copiar, são 9h35. 9h36 eu apago. Rapidinho, vai.
Pronto, vamos lá. Letra C. Escreva a fórmula geral que permita calcular o número de quadrados então, o número de quadrados a gente vai representar pela letra Q, da borda de um tanque de lado qualquer P. Então, vamos deixar nossa fórmula aqui e ver como ela vai funcionar. Como a gente já tinha feito antes, eu tenho que pegar um número, multiplicar por 4 e somar 4, não é isso? Então, se o lado é P, vamos substituir aqui só para fazer um teste. Vou botar em vermelho. Teste. É lado P, tá vendo? Então, no lugar do lado, eu vou substituir por P. 4 vezes P, mais 4, que é sempre mais 4, porque são essas 4 pontas do tanque. Ok? Então, vamos ver se isso dá uma fórmula. Ó. Q igual 4P mais 4. E aí, fechou. 4P mais 4. Sim? Essa, então, é a nossa fórmula, nossa lei de formação, também conhecida como lei de formação. Vamos fazer a D para acabar esse daqui? Deixa eu ver. Falta D e F, acho que dá tempo. Vamos lá. D. Se o lado do tanque medir 11 metros, quantos quadrados comporão sua borda? Eu vou substituir este 11 no lugar do P. Porque, ó, lado 11 e o lado é representado pela letra P. Então vai ficar assim, ó. Q igual 4 vezes 11 mais 4. Q igual 44 mais 4. Q igual a 48. Então, vão ser necessários 48 quadradinhos, 48 pedras, né? Letra E. Vou botar a E aqui do lado para caber, tá? Letra E. A borda de um tanque tem 164 quadrados. Qual é a medida do lado desse tanque? Aqui é ao contrário. Ele deu para a gente a borda do tanque, ou seja, total. Quer saber qual é a medida do lado. Então, aqui a gente vai substituir ao contrário, certo? Vai ficar assim, ó, 164 é igual a 4P mais 4. Fechou? Então, ó, esse 4 está positivo, passa para o outro lado negativo. Vai ficar 164 menos 4 igual a 4P. Vai dar 160 igual a 4P. P igual a 160 dividido por 4. Não é isso? O 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Aqui vocês conseguem fazer para mim até de cabeça isso, hein, gente? Que tá facinho. 160 dividido por 4 é 40. Ou seja, a borda do tanque terá 40 metros. Será um quadrado assim de 40 metros. Fechou? Deixa eu ver, será que dá tempo? Um minutinho? Pode falar, Melissa. Boa pergunta. Eu tenho que pesquisar isso. É bom perguntar para a coordenação da escola, viu, Melissa? Melhor. Que ela vai saber te informar direitinho. Tá bom? Liga na escola que eles vão te informar direitinho, mais prático. Faltam 3 minutos. Eu vou apagar isso para a gente fazer a F. Melhor ainda, eu não vou apagar não, vou deixar a F aqui em cima. Aí eu leio para vocês e a gente faz aqui em cima, tá?
F. Ó, existe algum tanque cuja borda tenha 122 quadrados? Justifique sua resposta. Vamos verificar. É só a gente jogar na nossa fórmula que a gente vê se vai dar certo. Ó, 122 igual a 4Q mais 4. Opa. 4P mais 4. Esse 4 está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então, eu vou ter 118 igual a 4P. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo. 118 dividido por 4. 118 dividido por 4 vai dar 29,5. Lembra que eu tinha comentado com vocês que não pode ter número decimal, somente números inteiros? Sim, aqui ó. É sempre um número inteiro, o enunciado fala pra gente. E aí, eu posso ter isso como resposta? Não pode. Esquece, está absolutamente errado, tá bom? Ou você pode responder na letra F, não existe esse tanque. Tá bom? Fechou? Tira um print rapidinho que eu vou apagar, ó. 3, 2, 1, apaguei. E para a gente fechar a número 2, eu quero fazer só a G, que é verificar quem é verdadeiro e quem é falso. Analise a veracidade das afirmações abaixo, considerando a fórmula que você escreveu no item 2C. A medida do lado de um tanque depende do total de quadrados da borda, ou o total de quadrados da borda depende da medida do lado do tanque. A correta é o segundo ponto, tá bom? Esse aqui é o correto. E aí eu vou fechar a aula por enquanto para a gente poder continuar amanhã no item 3. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Até mais. Já vai cair a aula. Boa quinta para todos.